O milionário, imobilizado e dependente da noiva, começa a desconfiar do vinho que ela lhe serve todos os dias. Após fingir que bebe, ele descobre uma substância misteriosa e inicia uma resistência silenciosa enquanto recupera os movimentos. Na noite do casamento, uma gravação explode a verdade diante de todos, e o brinde se torna o início de sua libertação. A tarde caía sobre os jardins com aquela luz dourada que só São Paulo sabia oferecer nos dias de outono. Das janelas amplas do apartamento no 12º andar, Eduardo Almeida observava o movimento da rua Gabriel Monteiro da Silva sem realmente enxergar nada. Seus olhos azuis, antes tão vivos e determinados, agora carregavam uma opacidade que só quem conheceu a liberdade e a perdeu poderia compreender. 6 meses. Havia exatamente 6 meses desde o acidente. 6 meses desde que sua vida havia sido dividida em antes e depois. Antes, Eduardo era o dono de uma das maiores construtoras do país. Um homem que caminhava pelos corredores da Faria Lima com a confiança de quem construiu um império do zero. Depois, tornou-se um prisioneiro de sua própria casa, de seu próprio corpo, confinado a uma cadeira de rodas que ele aprendeu a odiar com cada fibra de seu ser. O apartamento era amplo, decorado com o bom gosto discreto que o dinheiro bem empregado proporciona. Obras de arte contemporânea nas paredes, móveis de design italiano, uma vista privilegiada da cidade. Tudo perfeito, tudo impecável, tudo absolutamente vazio de significado quando se está preso dentro de si mesmo. Eduardo tinha 42 anos, mas sentia como se tivesse envelhecido décadas naqueles meses de imobilidade. Seu corpo, antes atlético e forte, agora dependia de cuidados constantes. As pernas, que um dia subiram montanhas e correram maratonas, agora jaziam inertes, sem resposta, sem vida. Os médicos haviam sido claros, brutalmente claros. A lesão na medula era permanente. Não havia volta. As palavras ecoavam em sua mente todas as noites antes de dormir. Mas Eduardo ainda tinha Rafaela. Ah, Rafaela. Sua noiva dedicada, sua companheira incansável, a mulher que não o abandonou quando todos esperavam que ela fugisse dessa vida de cuidadora prematura. Rafaela Costa, 34 anos, cabelos castanhos que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, olhos castanhos profundos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eles haviam se conhecido 1 ano antes do acidente, em uma festa beneficente no Clube Pinheiros. Ela era relações públicas de uma galeria de arte, inteligente e sofisticada, com aquele charme natural que fazia todos ao seu redor se sentirem especiais. O namoro foi intenso e rápido. 3 meses depois, Eduardo já sabia que queria casar com ela. O pedido de casamento foi feito em Campos do Jordão, em um chalé com vista para as montanhas, sob um céu estrelado que parecia ter sido pintado especialmente para eles. Rafaela chorou, riu, disse sim repetidamente enquanto ele colocava o anel de diamantes em seu dedo. O casamento estava marcado para julho. Mas então veio o acidente. Eduardo ainda se lembrava de detalhes fragmentados daquela noite. Uma reunião que se estendeu até tarde, a chuva torrencial em São Paulo, as ruas escorregadias, o caminhão que invadiu a pista, o impacto, o som do metal se retorcendo. E depois, nada. Acordou 3 dias depois no hospital com Rafaela ao lado de sua cama, segurando sua mão, os olhos inchados, de tanto chorar. Todos esperavam que ela fosse embora. Uma mulher jovem, bonita, com a vida toda pela frente, não iria querer ficar presa a um homem em cadeira de rodas. Mas Rafaela ficou. Não apenas ficou, como assumiu o papel de cuidadora, com uma dedicação que comoveu até os médicos mais céticos. Ela organizou toda a adaptação do apartamento, contratou os melhores fisioterapeutas, acompanhou cada consulta, cada exame, cada sessão de reabilitação frustrada. E todas as tardes, às 5 horas em ponto, Rafaela preparava uma taça de vinho para Eduardo. Era um ritual que ela havia instituído 2 semanas após ele receber alta do hospital. Dizia que era terapêutico, que ajudava a relaxar, que fazia bem para a circulação. Eduardo não se importava muito com as justificativas médicas duvidosas. Gostava do ritual em si,
Daquele momento em que Rafaela se sentava ao seu lado, conversavam sobre trivialidades e ele podia fingir por alguns minutos que ainda tinha uma vida normal. O vinho era sempre o mesmo, um Malbec argentino que Eduardo apreciava desde antes do acidente. Rafaela guardava as garrafas em uma adega climatizada no escritório e preparava a taça pessoalmente, nunca delegando essa tarefa a ninguém. Dizia que era um gesto de amor, uma forma de cuidar dele com suas próprias mãos. Eduardo tomou um gole do café que esfriava em sua mesa lateral. Seu escritório em casa havia sido transformado em um centro de operações adaptado. Mesa rebaixada, computadores de última geração, telefones especiais. Ele ainda comandava sua empresa, ainda tomava decisões que movimentavam milhões, mas tudo à distância, sempre à distância. Seus sócios e diretores vinham até ele para reuniões, trazendo relatórios e apresentações. Eduardo Almeida ainda era respeitado, ainda era ouvido, mas sabia que havia pena naqueles olhares, pena disfarçada de admiração, pena mascarada de respeito profissional. O som da porta principal se abrindo interrompeu seus pensamentos. Era quarta-feira, dia em que a nova faxineira vinha pela primeira vez. Rafaela havia mencionado durante o café da manhã. A antiga faxineira, Dona Geralda, havia se aposentado após 20 anos de serviços prestados. Eduardo sentia falta dela. Dona Geralda tinha aquela presença maternal que trazia conforto sem fazer perguntas demais. Vozes femininas ecoaram pelo corredor. Rafaela conversava com alguém explicando as rotinas da casa, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, as preferências do patrão. Eduardo ouviu passos se aproximando e, momentos depois, Rafaela apareceu na porta do escritório, acompanhada de uma mulher de uns 45 anos, baixinha, forte, com o rosto marcado por rugas de expressão que contavam histórias de trabalho duro e muito riso. Amor, essa é Dona Lúcia, nossa nova faxineira, apresentou Rafaela com seu sorriso acolhedor. Dona Lúcia, esse é o senhor Eduardo. A mulher se curvou ligeiramente com aquele respeito típico de quem trabalhou a vida inteira em casas de gente rica. Muito prazer, seu Eduardo. Vou cuidar muito bem da casa do senhor, pode deixar. Eduardo assentiu, tentando esboçar um sorriso. Seja bem-vinda, Dona Lúcia. Espero que se sinta à vontade aqui. Obrigada, senhor. A voz dela era suave, carregada de uma sinceridade que pareceu genuína a Eduardo. Foi então que ele a viu. Atrás das saias de Dona Lúcia, meio escondida, meio curiosa, uma menina pequena espiava tímida. Devia ter uns 8 ou 9 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, olhos enormes e expressivos que observavam tudo com aquela atenção especial das crianças inteligentes. Perdão, Dona Rafaela, disse Dona Lúcia, parecendo um pouco constrangida. A diretora da escola ligou avisando que ia fechar mais cedo hoje. Problema na tubulação. Não tive com quem deixar a Isadora. Prometo que não vai atrapalhar, ela fica quietinha. Rafaela hesitou por um instante e Eduardo percebeu uma sombra passar por seu rosto, mas ela logo recuperou o sorriso. Tudo bem, Dona Lúcia. Só hoje, né? Mas ela precisa ficar quieta enquanto a senhora trabalha. Sim, senhora, pode deixar. Isadora, fica aí no sofá com seu desenho e não faz bagunça. Dona Lúcia se virou para a filha com aquele tom firme e amoroso que só as mães conhecem. A menina assentiu obedientemente e se encolheu no sofá de couro do escritório, abrindo uma mochila pequena e retirando um caderno de desenho e lápis de cor. Eduardo a observou com curiosidade. Havia muito tempo que não tinha crianças por perto, não tinha filhos, nunca teve tempo para pensar nisso antes do acidente, e agora a possibilidade parecia ainda mais distante. Dona Lúcia e Rafaela saíram, continuando o tour pela casa. Eduardo voltou sua atenção para os relatórios financeiros no computador, mas percebia, pelo canto do olho, a menina desenhando concentrada. Ela tinha uma postura séria para a idade, uma maturidade prematura que geralmente vem de responsabilidades cedo demais. Você gosta de desenhar? Perguntou Eduardo, mais por educação do que por real interesse. A menina levantou os olhos avaliando-o por um momento antes de responder. Gosto sim, tio.
Desenho histórias. Histórias? É, eu desenho e depois conto para minha mãe. Ela diz que eu tenho imaginação de escritora. Havia um orgulho tímido em sua voz. Eduardo sorriu, dessa vez um sorriso mais genuíno. Sua mãe está certa. Imaginação é um dom precioso. Eles voltaram ao silêncio. Eduardo ao trabalho, Isadora ao desenho. A tarde avançou tranquila, pontuada apenas pelos sons distantes de Dona Lúcia, trabalhando pela casa, e Rafaela falando ao telefone na sala. Quando o relógio marcou 5 horas, Rafaela apareceu na porta do escritório, como sempre, com a taça de vinho na mão. Ela entrou com graça, aproximou-se de Eduardo e depositou a taça sobre sua mesa. O líquido escuro balançou suavemente dentro do cristal. Seu vinho, meu amor, disse ela, beijando o topo de sua cabeça. Vou pedir o jantar. Está pensando em alguma coisa específica? Tanto faz, amor. O que você quiser está bom. Eduardo pegou a taça, como fazia todos os dias, e levou-a aos lábios. Foi quando percebeu. Isadora o observava. Não com a curiosidade vaga de uma criança entediada, mas com uma intensidade estranha, quase preocupada. Os olhos dela se moviam entre Eduardo, a taça e Rafaela, que já saía do escritório. Havia algo naquele olhar que fez Eduardo parar o gesto no meio do caminho. Rafaela saiu, fechando a porta atrás de si. Eduardo ficou com a taça suspensa, olhando para a menina. Isadora mordeu o lábio inferior, uma expressão de conflito interno passando por seu rosto pequeno. Ela olhou para a porta fechada, depois de volta para Eduardo, e então, em um movimento rápido, levantou-se do sofá e se aproximou da cadeira de rodas. Tio, sussurrou ela, sua voz mal audível. O senhor não devia beber isso. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. O quê? Por quê? Isadora olhou novamente para a porta, certificando-se de que estavam sozinhos. Seus olhos grandes estavam cheios de uma seriedade que não combinava com sua idade. Eu vi. Antes de ela trazer o vinho para o senhor, ela botou um pó. Um pó? Eduardo repetiu, sem entender. Seu coração começou a bater mais rápido. É, um pó branco, de um vidrinho pequeno. Ela olhou para os lados primeiro, achou que ninguém estava vendo. Mas eu estava voltando do banheiro e vi pelo reflexo do vidro da cristaleira. A menina falava rapidamente, as palavras saindo em um jorro nervoso. Eu não sei o que é, tio, mas pareceu errado. A cara que ela fez pareceu errada. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob sua cadeira. Por um longo momento, não conseguiu processar o que acabara de ouvir. Rafaela, sua Rafaela dedicada que cuidava dele incansavelmente, que havia aberto mão de sua própria vida para ficar ao seu lado, colocando algo escondido em seu vinho. Tem certeza do que viu? Perguntou ele, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Isadora assentiu com vigor. Tenho sim, tio. Eu vi direitinho. Ela tirou um vidrinho da bolsa, olhou para os lados, botou o pó no vinho e mexeu com uma colherzinha. Depois guardou tudo rápido e trouxe para cá. Eduardo olhou para a taça em sua mão como se fosse uma serpente prestes a atacar. O líquido escuro, que sempre lhe pareceu reconfortante, agora tinha uma aparência sinistra. Será que estava ficando paranoico? Será que devia acreditar em uma criança de 9 anos? Mas algo na sinceridade bruta daqueles olhos, algo na urgência daquele sussurro, fez com que uma semente de dúvida germinasse em seu peito. Por que está me contando isso? Perguntou ele. Isadora encolheu os ombros, mas seus olhos permaneceram firmes. Porque minha mãe me ensinou que tem que fazer o que é certo. E não parece certo a moça bonita colocar coisa escondida na bebida do tio que não pode andar. Parece coisa de vilã de novela. Apesar do momento tenso, Eduardo quase riu. Vilã de novela. A imaginação infantil podia parecer exagerada, mas e se não fosse? E se houvesse algo realmente errado acontecendo bem debaixo de seu nariz? Isadora, você não pode contar para ninguém que me falou isso. Nem para sua mãe, nem para ninguém, entendeu? Ele precisava pensar, precisava investigar, mas não podia arriscar que Rafaela soubesse que ele estava desconfiado. Pode deixar, tio. Sei guardar segredo. A menina fez o gesto de fechar um zíper sobre os lábios.
Passos ecoaram no corredor. Dona Lúcia chamava por Isadora, dizendo que já estava na hora de irem embora. A menina deu um último olhar significativo para a taça na mão de Eduardo e voltou correndo para o sofá, pegando seus desenhos e lápis com movimentos apressados. Eduardo ficou sozinho no escritório, a taça de vinho ainda em sua mão, a mente acelerada. Será que era verdade? Será que Rafaela estava realmente colocando algo em sua bebida? E se sim, o quê? E mais importante, por quê? Ele olhou pela janela ampla. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. São Paulo se preparava para mais uma noite. Pessoas voltando para casa, trânsito engarrafado, vida normal pulsando lá fora, enquanto ele estava preso ali dentro. Preso em sua cadeira, preso em sua casa e talvez, apenas talvez, preso em algo muito mais sinistro do que ele podia imaginar. Com um movimento decidido, Eduardo rodou sua cadeira até a pequena palmeira em vaso que decorava um canto do escritório. Olhou para a porta mais uma vez, certificando-se de que estava sozinho, e derramou o conteúdo da taça na terra do vaso. O líquido escuro foi absorvido rapidamente, desaparecendo entre as raízes. Ele limpou os resíduos com um lenço de papel e voltou para sua posição original. Quando Rafaela voltou, minutos depois, encontrou a taça vazia sobre a mesa, como sempre. "Acabou tudo?" ela perguntou, sorrindo enquanto recolhia a taça. "Hoje trouxe mais rápido que o normal." Estava com sede. Eduardo mentiu, forçando um sorriso. Observou o rosto dela com atenção, procurando qualquer sinal, qualquer indicação de que as palavras de Isadora eram verdade. Mas Rafaela era a mesma de sempre. Bonita, carinhosa, atenciosa. "Que bom, amor. O jantar vai chegar em meia hora. Vou te ajudar a ir para a sala." Ela se aproximou, posicionando-se para ajudá-lo na transferência da cadeira. Suas mãos tocaram os braços de Eduardo com a familiaridade de quem repetiu aquele gesto centenas de vezes. Enquanto era empurrado pelo corredor, Eduardo sentiu uma sensação estranha, uma mistura de medo e algo mais. Algo que ele não conseguia nomear. Nos últimos dias, não. Nas últimas semanas, ele havia sentido coisas esquisitas, formigamentos muito leves nas pernas, tão sutis que achou que fossem imaginação. Às vezes, quando estava deitado à noite, tinha a impressão de poder mover um dedo do pé, mas quando tentava conscientemente, nada acontecia. Os médicos haviam dito que era comum ter sensações fantasmas, que o cérebro às vezes inventava sinais que não existiam como forma de compensar a perda. Mas e se não fossem fantasmas? E se houvesse algo que estivesse impedindo sua recuperação? Algo que ele ingeria todos os dias, confiante, sem questionar? O jantar foi tranquilo, como sempre. Eles conversaram sobre banalidades, sobre o dia de trabalho dele, sobre os planos dela para reformar o quarto de hóspedes. Rafaela estava animada, falando sobre tecidos e cores, mostrando fotos no celular de móveis que gostaria de comprar. Ela parecia genuinamente feliz, genuinamente apaixonada. Como alguém assim poderia estar envenenando o próprio noivo? Mas a dúvida estava plantada agora, crescendo como uma erva daninha em solo fértil. Eduardo observava cada gesto, cada palavra, cada olhar de Rafaela com novos olhos. Procurava inconsistências, buscava pistas, tentava ler nas entrelinhas de cada sorriso. Naquela noite, quando Rafaela o ajudou a se deitar, Eduardo fingiu dormir mais cedo do que o normal. Ouviu ela ir para o banheiro, ouviu a água do chuveiro, ouviu seus passos suaves voltando para a cama. Ela se deitou ao seu lado, como todas as noites, seu corpo quente aconchegando-se contra o dele. Sua respiração logo se tornou regular, profunda, indicando que dormia. Eduardo ficou acordado por horas, os olhos fixos no teto escuro, a mente girando em círculos. Precisava descobrir a verdade. Precisava saber se estava enlouquecendo ou se realmente havia algo muito errado acontecendo. Mas como? Como investigar quando você não pode nem sair da cama sozinho? Como descobrir a verdade quando depende completamente da pessoa que suspeita estar tentando prejudicá-lo?
No dia seguinte, quinta-feira, Eduardo acordou com uma determinação que não sentia há meses. Rafaela o ajudou com a rotina matinal, com o banho adaptado, com a transferência para a cadeira. Tudo igual, tudo familiar. Mas agora havia uma distância, um espaço invisível entre eles que não existia antes. Durante a manhã, enquanto Rafaela saía para resolver algumas pendências do escritório de design de interiores que mantinha, Eduardo ficou sozinho. Usou esse tempo para pensar, para planejar. Precisava de provas. Precisava ver com seus próprios olhos o que Isadora havia descrito. A tarde se aproximava e, com ela, o ritual do vinho. Eduardo posicionou sua cadeira de forma estratégica, de modo que pudesse ver o reflexo na vidraça da janela. A luz do sol da tarde criava um espelho perfeito, permitindo que ele observasse a porta do escritório sem virar a cabeça. 5 horas em ponto. Passos no corredor. Eduardo manteve os olhos em sua tela de computador, mas sua atenção estava toda voltada para o reflexo na janela. Rafaela entrou como sempre, mas dessa vez Eduardo percebeu algo diferente. Ela não estava carregando a taça. Amor, já volto. Esqueci o vinho na cozinha, ela disse com um sorriso voltando pelo corredor. O coração de Eduardo disparou. Ela nunca esquecia o vinho. Em 6 meses de ritual diário, nunca havia esquecido. Por que esqueceria agora? A menos que... Ele manteve os olhos fixos no reflexo da janela. Minutos depois, Rafaela voltou, a taça na mão. Mas antes de entrar no escritório, ela parou. No reflexo, Eduardo a viu levantar a taça à altura dos olhos, olhar para os lados rapidamente e então fazer um movimento rápido com a outra mão. Algo pequeno, algo que brilhou por um segundo à luz. Ela mexeu o conteúdo da taça com o dedo discretamente e então entrou no escritório com seu sorriso habitual. Aqui está, meu amor. Desculpa a demora. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era verdade. Tudo o que Isadora havia dito era verdade. Rafaela estava colocando algo em seu vinho. A mulher que ele amava, a mulher em quem confiava completamente, estava conscientemente adicionando uma substância desconhecida à sua bebida diária. Ele pegou a taça com mãos que tremiam ligeiramente, esperando que Rafaela não percebesse. Obrigado, amor. Ela beijou sua testa e saiu, como sempre. Eduardo esperou alguns segundos, certificou-se de que ela estava longe e mais uma vez derramou o conteúdo na palmeira. Dessa vez, porém, guardou algumas gotas em um lenço de papel que dobrou cuidadosamente e guardou no bolso de sua camisa. A descoberta mudou tudo. Mudou a forma como ele olhava para Rafaela, mudou a forma como interpretava cada gesto de cuidado, cada palavra de amor. Tudo parecia ter uma segunda camada agora, uma camada sinistra, escondida sob a superfície de normalidade. Naquela noite, enquanto jantavam, Eduardo a observava falar sobre seu dia, sobre uma cliente difícil, sobre os planos para o final de semana. E se perguntava quem era realmente aquela mulher sentada à sua frente. Quantas camadas de mentira existiam sob aquele rosto bonito? Que tipo de pessoa era capaz de envenenar metodicamente alguém que confiava nela completamente? E mais assustador ainda, o que mais ela estaria disposta a fazer? A resposta para essas perguntas viria nos próximos dias, revelando uma verdade muito mais sombria do que Eduardo jamais poderia imaginar. Mas naquela noite, tudo o que ele tinha era a certeza terrível de que não estava seguro em sua própria casa, nas mãos da mulher que jurou amá-lo até que a morte os separasse. A morte. A palavra ecoou em sua mente enquanto fingia dormir, ouvindo a respiração tranquila de Rafaela ao seu lado. Será que era isso que ela queria? Que ele morresse? Mas por quê? O que ela ganharia com sua morte? As perguntas o mantiveram acordado até as primeiras horas da madrugada, quando finalmente o cansaço venceu a ansiedade e ele caiu em um sono agitado, cheio de pesadelos com taças de vinho que se transformavam em serpentes e sorrisos que escondiam presas afiadas. O sol nasceu sobre São Paulo, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam nos apartamentos de luxo dos Jardins. A cidade despertava para mais um dia, barulhenta e caótica como sempre.
e dentro de um apartamento no 12º andar, um homem preso em uma cadeira de rodas acordava para a terrível consciência de que sua luta pela sobrevivência estava apenas começando. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre fingimento e descoberta. Eduardo se tornou um ator em sua própria vida, representando o papel do noivo, confiante e dependente, enquanto sua mente trabalhava freneticamente nos bastidores. Cada tarde, às 5 horas, Rafaela trazia a taça de vinho com seu sorriso radiante, e Eduardo a aceitava com gratidão falsa, esperando o momento de descartar o líquido suspeito. A palmeira em seu escritório estava recebendo mais vinho do que água, e Eduardo se perguntava, com um humor sombrio, se a planta iria sobreviver ou se também seria vítima do veneno que Rafaela administrava diariamente. Ele variava os locais de descarte, às vezes usando o vaso sanitário quando conseguia chegar ao banheiro sozinho, outras vezes derramando na pia da copa quando Rafaela estava distraída. Tornou-se especialista em criar oportunidades, em aproveitar cada momento de distração. O mais surpreendente, porém, foi o que começou a acontecer com seu corpo. No terceiro dia sem ingerir o vinho, Eduardo sentiu algo que há meses não experimentava. Um formigamento. Não um daqueles fantasmas neurológicos que os médicos haviam mencionado, mas uma sensação real, inconfundível, vibrando através de sua coxa esquerda. Ele estava sozinho no escritório quando aconteceu, e o choque foi tão grande que largou a caneta que segurava. Olhou para suas pernas como se as visse pela primeira vez. Seriam suas esperanças, criando ilusões? Ou estaria realmente sentindo algo? Com cuidado, concentrou toda a sua atenção na perna direita e tentou contrair os músculos. Nada. Mas então, tentou a esquerda, e por uma fração de segundo teve certeza de ter sentido um músculo responder, tão sutil quanto a batida de asas de uma borboleta. Mas real. Lágrimas surgiram em seus olhos. Não de alegria, não ainda, mas de uma mistura confusa de raiva, esperança e terror. Se ele estava realmente sentindo suas pernas, isso significava que os médicos estavam errados. E se os médicos estavam errados, então o que Rafaela vinha colocando em seu vinho não era um suplemento inofensivo. Era algo que o mantinha paralisado. A revelação foi como cair em um poço sem fundo. Eduardo teve que segurar a borda de sua mesa para não gritar, para não deixar a realização brutal tomar conta de seu autocontrole. A mulher que dormia ao seu lado todas as noites, que o beijava todas as manhãs, que sussurrava palavras de amor em seu ouvido, estava conscientemente mantendo-o inválido. Por quanto tempo? Desde o início? Desde o acidente? Ele precisava de respostas, precisava de ajuda, mas em quem confiar? Seus sócios vinham visitá-lo regularmente, mas as conversas sempre giravam em torno de negócios. Seus amigos haviam gradualmente se distanciado após o acidente, com aquela desculpa tácita de que não sabiam como agir perto de um amigo em cadeira de rodas. Sua família era pequena, apenas uma irmã que morava em Portugal com o marido e os filhos. Havia uma pessoa, porém. Dr. Henrique Sampaio, seu advogado de longa data e um dos poucos amigos verdadeiros que permaneceram constantes mesmo após o acidente. Henrique era da velha guarda, um homem de 60 e poucos anos que praticava direito há 4 décadas. Discreto, inteligente e, acima de tudo, leal. Eduardo esperou até uma manhã em que Rafaela saiu para uma reunião com fornecedores. Ela mencionou que ficaria fora por pelo menos 3 horas, tempo suficiente. Com mãos trêmulas, Eduardo discou o número privado de Henrique, aquele que poucos tinham acesso. Eduardo, meu amigo, quanto tempo? Como você está? A voz grave e reconfortante de Henrique soou através da linha. Henrique, preciso te ver. Hoje, se possível. E preciso que você venha sozinho, sem avisar ninguém. É urgente. Eduardo manteve a voz baixa, mesmo sabendo que estava sozinho no apartamento. Houve uma pausa. Henrique conhecia Eduardo há tempo, suficiente para saber que ele não era dado a dramalhões.
Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não posso falar por telefone. Por favor, você pode vir? Estarei aí em 1 hora. Não houve mais perguntas. Essa era uma das coisas que Eduardo sempre apreciou em Henrique. 53 minutos depois, a campainha tocou. Eduardo abriu a porta remotamente e ouviu os passos firmes de Henrique pelo corredor. O advogado entrou no escritório com sua postura característica, elegante no terno cinza escuro, mas a preocupação era evidente em seus olhos castanhos. Eduardo, o que está acontecendo? Ele fechou a porta. Atrás de si, uma precaução automática de alguém acostumado a lidar com informações confidenciais. Eduardo respirou fundo. Onde começar? Como explicar o inexplicável? Henrique, eu sei que o que vou te contar vai parecer loucura, mas preciso que você me escute até o fim antes de dizer qualquer coisa. E então Eduardo contou tudo. A menina, o sussurro, as observações, o vinho descartado, as sensações retornando em suas pernas. Henrique ouviu em silêncio, seu rosto passando de ceticismo para preocupação crescente. Quando Eduardo terminou, Henrique ficou em silêncio por longos momentos, processando. Eduardo, você entende a gravidade do que está me dizendo? Se isso for verdade, Rafaela não está apenas cometendo um crime. Ela está... Isso é tentativa de homicídio por envenenamento. Eu sei, por isso preciso de provas. Preciso saber o que ela está colocando no vinho e por quê. E preciso fazer isso sem que ela desconfie de nada. Eduardo se inclinou para a frente, a urgência transparecendo em sua voz. Henrique levantou e começou a andar pelo escritório, suas mãos entrelaçadas nas costas, no gesto pensativo que Eduardo reconhecia de décadas de convivência. Temos que ser extremamente cuidadosos. Se ela suspeitar que você sabe, não temos ideia de como ela pode reagir. Pessoas capazes de fazer isso são imprevisíveis. O que você sugere? Primeiro, precisamos de uma amostra do que quer que ela esteja colocando no vinho. Segundo, você precisa de uma avaliação médica completa, mas discreta, de alguém em quem possamos confiar absolutamente. E terceiro, precisamos investigar Rafaela, seu passado, seus relacionamentos anteriores, suas finanças. Henrique parou e encarou Eduardo. Conheço alguém, um investigador particular, ex-delegado da Polícia Federal, Roberto Tavares. Trabalhamos juntos em casos corporativos. Ele é discreto e eficiente. Eduardo assentiu, sentindo um alívio momentâneo de ter um aliado, de não estar mais sozinho nessa situação kafkiana. Faça o que for necessário. Mas, Henrique, isso tem que ser absolutamente sigiloso. Se ela descobrir... Confia em mim. Vou começar hoje mesmo. Henrique se aproximou e colocou a mão no ombro de Eduardo em um gesto de solidariedade. Vamos descobrir a verdade. E vamos proteger você. Depois que Henrique saiu, Eduardo se sentiu exausto, como se tivesse corrido uma maratona. O simples ato de confiar em alguém, de compartilhar o peso daquela descoberta terrível, havia drenado suas energias emocionais. Mas também havia esperança agora. Ele não estava mais lutando sozinho. Rafaela voltou no meio da tarde, animada, com tecidos e catálogos de móveis. Beijou Eduardo na testa, perguntou sobre seu dia, preparou seu vinho com o cuidado de sempre. Eduardo recebeu a taça com um sorriso que esperava parecer genuíno e, na primeira oportunidade, despejou o conteúdo no vaso sanitário. Naquela noite, deitado ao lado de Rafaela, que dormia tranquilamente, Eduardo moveu os dedos dos pés. 3 deles responderam. Era um movimento minúsculo, imperceptível a olho nu, mas para Eduardo era como se tivesse escalado o Everest. Suas pernas estavam voltando. Lentamente, gradualmente, mas voltando. A quarta-feira seguinte trouxe Dona Lúcia e Isadora novamente. A menina entrou no apartamento com sua mochila de escola e seu caderno de desenhos, mas seus olhos buscaram imediatamente Eduardo. Quando suas olhares se cruzaram, ele deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Ela entendeu, e um pequeno sorriso de cumplicidade iluminou seu rosto. Rafaela parecia inquieta naquele dia.
Eduardo notou que ela observava Isadora com mais atenção do que o normal, uma tensão sutil em seus ombros. Durante a tarde, ele ouviu vozes alteradas vindo da cozinha. Era Rafaela falando com Dona Lúcia. Dona Lúcia, eu entendo sua situação, mas a menina não pode continuar vindo junto. Isso aqui é uma casa, não uma creche. O tom de Rafaela era firme, sem o calor usual. Perdão, Dona Rafaela, é só até eu conseguir uma vaga na escolinha do período contrário. Mais umas 2 semanas no máximo. A voz de Dona Lúcia tinha um quê de súplica. 2 semanas é muito tempo. Ela fica perambulando pela casa, pode quebrar alguma coisa, pode incomodar o Eduardo. Eduardo percebeu a frieza crescente no tom de Rafaela. Ela não incomoda, senhora. Fica quietinha, só desenhando. Nem parece que está aqui. Mesmo assim, não dá, você precisa resolver isso. E Rafaela encerrou a conversa com uma finalidade que não admitia argumentos. Eduardo sentiu um nó no estômago. Rafaela estava tentando afastar Isadora. Por quê? Seria apenas uma questão de conveniência ou havia algo mais? Será que ela desconfiava que a menina havia visto algo? A paranoia dele estava aumentando, mas será que era realmente paranoia ou instinto de sobrevivência? 2 dias depois, a situação explodiu. Eduardo estava em seu escritório quando ouviu gritos vindo da entrada do apartamento. Rodou sua cadeira até onde podia ver o corredor. Rafaela estava na porta, segurando algo nas mãos, seu rosto contorcido em raiva. Como você ousa? Depois de tudo que fizemos por você. Confiei em você para entrar na minha casa. Rafaela gritava para uma Dona Lúcia pálida e trêmula. Eu não peguei nada, Dona Rafaela. Juro por Deus, nunca roubei nada de ninguém. As lágrimas corriam pelo rosto da faxineira. Então, como explica isso aqui no seu bolso? Rafaela agitou o que parecia ser um bracelete de ouro. Meu bracelete que estava na minha cômoda. Eu não sei como isso foi parar aí. Eu não peguei. A senhora tem que acreditar em mim. Dona Lúcia soluçava, suas mãos tremendo. Eduardo assistia à cena com crescente horror. Conhecia aquele bracelete. Rafaela o usava frequentemente. Mas Dona Lúcia não parecia capaz de roubar. Havia algo profundamente errado naquela situação. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. E pode agradecer que eu não vou chamar a polícia, mas só porque tenho pena da sua filha. Rafaela jogou uma nota de dinheiro no chão. Aqui está o que eu te devo. Agora suma daqui. Dona Lúcia recolheu o dinheiro com dignidade ferida, suas mãos ainda tremendo. Isadora apareceu correndo da sala, seus olhos grandes arregalados de medo. Mãe, o que aconteceu? Vamos embora, minha filha. Dona Lúcia pegou a mão da menina e se virou para sair. Mas antes, Isadora olhou para trás, seus olhos encontrando os de Eduardo. Naquele olhar havia acusação, tristeza e um pedido silencioso de ajuda. A porta se fechou com um baque surdo. Rafaela ficou parada no corredor por um momento, respirando pesadamente, e então voltou sua atenção para Eduardo. Amor, você acredita? Uma ladra, bem debaixo do nosso nariz. Ela se aproximou, seu rosto ainda ruborizado pela raiva. Eduardo escolheu suas palavras cuidadosamente. Você tem certeza? Dona Lúcia não parecia o tipo de pessoa que... Eduardo, eu peguei meu bracelete no bolso do avental dela. O que mais precisa? Ela era boa em fingir, isso sim. Rafaela sacudiu a cabeça como se estivesse decepcionada com sua própria ingenuidade. Mas Eduardo não acreditava. Não por um segundo. Ele viu o desespero genuíno no rosto de Dona Lúcia, a confusão real em seus olhos. E, mais importante, viu como Rafaela estava ansiosa para se livrar de Isadora nas últimas semanas. Aquilo foi uma armação. Tinha certeza disso. Rafaela estava eliminando testemunhas. A constatação caiu sobre Eduardo como uma tonelada de tijolos. Se ela era capaz de armar uma situação para demitir uma empregada inocente, o Tia Tutitson, que mais seria capaz de fazer? Naquela noite, enquanto Rafaela dormia, Eduardo ficou acordado planejando seu próximo movimento. Precisava de provas concretas. Precisava do frasco, da substância, fosse lá o que Rafaela estava usando. No dia seguinte, quando ela saísse, ele iria procurar. A oportunidade veio na manhã de sexta-feira.
Rafaela tinha uma reunião importante com um cliente em potencial, um projeto grande que exigiria pelo menos 4 horas de sua atenção. Ela saiu às 9 da manhã, deixando Eduardo sozinho no apartamento silencioso. Ele esperou 15 minutos, certificando-se de que ela não voltaria por ter esquecido algo. Então começou sua busca. O apartamento era grande, mas Eduardo conhecia cada canto. Começou pelo quarto, pelo guarda-roupa de Rafaela. Revistou bolsas, gavetas, caixas de sapatos. Nada. A busca era lenta e frustrante. Sua mobilidade limitada transformava cada movimento em um desafio. Suor escorria por seu rosto enquanto ele se esticava para alcançar prateleiras, abria gavetas, revirava compartimentos. 1 hora se passou, depois 2. A ansiedade crescia. E se ela voltasse e o pegasse procurando? Foi na despensa da cozinha que Eduardo finalmente encontrou. Atrás de latas de conserva, escondido no fundo de uma prateleira alta que normalmente ele jamais alcançaria, estava um pequeno frasco de vidro âmbar. Não tinha rótulo, apenas um líquido claro dentro. E ao lado, amassado e jogado atrás das latas, um pedaço de papel. Com mãos trêmulas, Eduardo pegou o papel. Era uma receita veterinária. Veterinária. Seu coração disparou enquanto lia o nome do medicamento, acepromazina. Debaixo do nome, em letra pequena, lia-se sedativo para animais de grande porte. Eduardo sentiu náusea subir por sua garganta. Ela estava drogando-o com sedativos veterinários. Medicamentos projetados para tranquilizar cavalos e bois. O suficiente para manter um homem em estado de letargia profunda, seus nervos tão deprimidos que não respondiam aos comandos do cérebro, criando uma paralisia artificial. Ele fotografou a receita com seu celular, depois guardou tudo exatamente como encontrou. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o frasco. De volta ao escritório, enviou as fotos para Henrique com uma mensagem simples. Encontrei. A resposta veio minutos depois. Meu Deus, estou a caminho com Roberto. Precisamos agir rápido. Quando Rafaela voltou, no meio da tarde, encontrou Eduardo trabalhando normalmente em seu computador. Ela estava radiante. A reunião havia sido um sucesso. O cliente assinou o contrato. Beijou-o apaixonadamente. Falou sobre os planos para o projeto, para o dinheiro que entraria. E então, pontual como sempre, preparou a taça de vinho. Eduardo a recebeu com um sorriso que doía nos músculos faciais de tão forçado. Observou Rafaela sair do escritório, contando animadamente sobre detalhes da reunião. E pela primeira vez, desde que tudo começou, permitiu-se sentir raiva pura. Não medo, não confusão, mas raiva ardente e justificada. Esta mulher, esta criatura que ele havia amado, que ele havia confiado com sua vida e seu coração, estava sistematicamente destruindo-o. E por quê? Para quê? Essas perguntas precisavam de respostas. Henrique e Roberto Tavares chegaram no começo da noite, quando Rafaela estava no banho. Roberto era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos que pareciam avaliar e catalogar tudo em segundos. Tinha o porte de alguém acostumado a lidar com situações perigosas. Senhor Almeida, cumprimentou Roberto. Sua voz era baixa e controlada. Doutor Henrique me colocou a par da situação. Isso é muito sério. Eduardo entregou o celular com as fotos da receita. Roberto examinou com atenção profissional. Acepromazina. Ela está usando você como cobaia para drogas veterinárias. A dose aqui é suficiente para sedar um cavalo de corrida. Em um humano, especialmente administrada diariamente, pode causar danos neurológicos permanentes, problemas cardíacos, danos hepáticos. Ele fez uma pausa. Senhor Almeida, se continuar tomando isso, mesmo que pare agora, pode ter sequelas permanentes. Eu parei há 1 semana e estou começando a sentir minhas pernas novamente. Eduardo compartilhou a informação com uma mistura de esperança e terror. Roberto assentiu lentamente. Então é provável que sua paralisia nunca tenha sido real, ou pelo menos não tão extensa quanto os médicos pensavam. As drogas estavam mascarando qualquer recuperação natural que seu corpo tentava fazer. A realização era ao mesmo tempo libertadora
e devastadora. Eduardo poderia ter voltado a andar meses atrás não fosse Rafaela envenenando-o diariamente. Precisamos investigar o passado dela, disse Henrique. Entender por que ela está fazendo isso. Já comecei, respondeu Roberto, tirando um tablet de sua pasta. E o que encontrei é perturbador. Rafaela Costa teve 3 relacionamentos sérios nos últimos 10 anos, todos com homens ricos. Todos os 3 sofreram acidentes incapacitantes durante o relacionamento. 2 morreram. 1 vive em uma instituição para cuidados permanentes, diagnosticado com demência precoce aos 52 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela faz isso profissionalmente, sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Encontra homens ricos, espera uma oportunidade, um acidente, uma doença, e então ela se torna a cuidadora dedicada, ganha a confiança de todos e lentamente destrói a vítima enquanto garante que ficará com a herança, completou Roberto. É um padrão clássico de predador serial. Ela escolhe vítimas vulneráveis e usa o disfarce de amor e cuidado para cometer seus crimes. Eduardo sentiu bile subir em sua garganta. Ele não era uma pessoa para Rafaela, era uma marca, um alvo, um meio para um fim. Todo o carinho, todo o amor proclamado, tudo era mentira, uma performance cuidadosamente calibrada para manter sua vítima dócil e confiante enquanto ela lentamente o destruía. O que fazemos agora? Perguntou Eduardo, sua voz saindo rouca. Agora, disse Henrique com determinação. Montamos um caso. Reunimos todas as provas, documentamos tudo e, quando tivermos evidências suficientes, a entregamos à polícia. Mas precisamos ser cuidadosos, adicionou Roberto. Ela não pode suspeitar de nada. Se ela perceber que descobrimos, pode acelerar seus planos ou fugir. Precisamos pegá-la em flagrante, com provas irrefutáveis. A porta do banheiro se abriu no corredor. Rafaela estava saindo. Os 3 homens se entreolharam. Rapidamente, Henrique e Roberto se levantaram, assumindo uma postura casual. Ah, Henrique! Roberto! Não sabia que vocês estavam aqui. Rafaela apareceu na porta do escritório, linda em seu robe de seda, cabelos úmidos caindo sobre os ombros. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Rafaela. Só passamos para discutir alguns detalhes do contrato de fusão que o Eduardo está negociando. Henrique mentiu com facilidade profissional. Ah, que bom! Vocês vão jantar com a gente? Ela sorriu, o mesmo sorriso caloroso que conquistava a todos. Infelizmente não podemos, temos outros compromissos, mas obrigado pelo convite. Roberto também sorriu, mas Eduardo percebeu que não alcançava seus olhos. Depois que os 2 saíram, Rafaela se aproximou de Eduardo e beijou o topo de sua cabeça. Fico feliz que você ainda esteja tocando os negócios. Mostra que você não desistiu. Nunca vou desistir, respondeu Eduardo, e pela primeira vez em semanas acreditou verdadeiramente nisso. Aquela noite, deitado ao lado da mulher que queria destruí-lo, Eduardo moveu os dedos dos pés novamente. 5 deles responderam agora. Sua força estava voltando, e com ela, sua determinação de não ser mais uma vítima. Ele iria lutar, iria expor Rafaela, e iria recuperar sua vida. Lá fora, São Paulo dormia sob um manto de luzes cintilantes. Milhões de vidas entrelaçadas, cada uma com suas próprias lutas, seus próprios segredos. E dentro de um apartamento nos jardins, um homem que o mundo achava que estava acabado, planejava silenciosamente sua ressurreição. As semanas seguintes foram uma dança delicada entre fingimento e descoberta. Eduardo se tornou um ator em sua própria vida, representando o noivo confiante, enquanto sua mente trabalhava nos bastidores. Cada tarde, às 5 horas, Rafaela trazia a taça de vinho, e Eduardo a descartava discretamente em vasos, na pia ou no vaso sanitário. O mais surpreendente foi o que começou a acontecer com seu corpo. No terceiro dia sem o vinho, Eduardo sentiu um formigamento real através de sua coxa esquerda. Olhou para suas pernas como se as visse pela primeira vez. Com cuidado, tentou mover a perna esquerda.
Por uma fração de segundo, sentiu um músculo responder. Era real. A revelação foi brutal. A mulher que dormia ao seu lado estava conscientemente mantendo-o inválido. Ele precisava de ajuda. Dr. Henrique Sampaio, seu advogado e amigo de longa data, seria a pessoa certa. Eduardo esperou até Rafaela sair para uma reunião. Com mãos trêmulas, ligou para Henrique. Preciso te ver hoje, se possível. Sozinho. É urgente. 53 minutos depois, Henrique entrou no escritório. Preocupação evidente em seus olhos. Eduardo respirou fundo e contou tudo. A menina, o sussurro, o vinho descartado, as sensações retornando. Henrique ouviu em silêncio, seu rosto passando de ceticismo para alarme. Eduardo, se isso for verdade, é tentativa de homicídio por envenenamento, disse Henrique. Preciso trazer Roberto Tavares, investigador particular e ex-delegado. Ele é discreto e eficiente. Nos dias seguintes, Eduardo continuou fingindo. Naquela noite, moveu 3 dedos dos pés. Suas pernas estavam voltando. A quarta-feira seguinte, trouxe Dona Lúcia e Isadora novamente. Rafaela parecia inquieta, observando Isadora com tensão. Durante a tarde, Eduardo ouviu vozes alteradas na cozinha. Dona Lúcia, a menina não pode continuar vindo junto. Isso aqui é uma casa, não uma creche, dizia Rafaela friamente. 2 dias depois, gritos vieram da entrada. Rafaela acusava Dona Lúcia de roubar um bracelete. Eu não peguei nada. Juro por Deus, chorava a faxineira. Eduardo assistia horrorizado. Era uma armação. Rafaela estava eliminando testemunhas. Isadora olhou para trás antes de sair, seus olhos encontrando os de Eduardo com um pedido silencioso de ajuda. Eduardo soube que precisava do frasco, da substância que Rafaela usava. Na sexta-feira, quando Rafaela saiu para a reunião longa, Eduardo começou sua busca meticulosa. Foi na despensa da cozinha que encontrou, escondido atrás de latas, um frasco de vidro âmbar e um papel amassado. Era uma receita veterinária. A cepromazina, sedativo para animais de grande porte. Eduardo sentiu náusea. Ela estava drogando-o com remédios veterinários. Fotografou tudo e enviou para Henrique. Encontrei. Henrique e Roberto chegaram naquela noite. Roberto examinou as fotos. A cepromazina, dose suficiente para sedar um cavalo. Em humanos, diariamente administrada, causa danos graves. Mas se você parou e está sentindo as pernas, sua paralisia provavelmente nunca foi completa. As drogas mascaravam sua recuperação. Já investiguei Rafaela, continuou Roberto mostrando seu tablet. 3 relacionamentos anteriores com homens ricos. Todos sofreram acidentes incapacitantes. 2 faleceram. Um vive em instituição. É um padrão de predador serial. O mundo de Eduardo girou. Ele era apenas mais uma vítima. O que fazemos? Montamos um caso sólido, mas precisamos pegá-la em flagrante, disse Henrique. Quando Rafaela apareceu, os 3 fingiram conversa de negócios. Depois que saíram, Eduardo moveu 5 dedos dos pés. Sua força voltava. Ele iria lutar. Nos dias seguintes, traçaram um plano. Precisavam de confissão gravada. Henrique localizou Dona Lúcia no Brás. A vida delas havia piorado desde a demissão. No café discreto, Eduardo explicou tudo. Dona Lúcia chorou ao saber da verdade. Roberto propôs o plano. Isadora, com um gravador escondido, voltaria ao apartamento. Uma visita inocente. Rafaela, sentindo-se superior, poderia se expor. Após garantias de segurança, Dona Lúcia aceitou relutante. Isadora carregaria 2 gravadores, um óbvio como chamariz, outro costurado no forro da mochila. No dia marcado, quando a campainha tocou, o coração de Eduardo disparou. Oi, Dona Rafaela, sou eu, Isadora. Posso falar com a senhora? Após hesitação, Rafaela deixou a menina entrar. Na sala, Isadora representou perfeitamente. Minha mãe não roubou o bracelete. A senhora acredita em mim? Isadora, querida, eu encontrei no avental dela. Mas a senhora botou lá. Eu vi. E também vi a senhora colocar pó no vinho do tio Eduardo. O ar mudou. Rafaela se inclinou, seus olhos estreitando. Você é muito esperta.
Mas sabe o que acontece com crianças espertas demais? Elas acabam se machucando. A senhora vai me machucar? Quem acreditaria em você? O tio Eduardo está tão entupido de sedativos que mal sabe que dia é. Em alguns meses ele não vai lembrar nem o próprio nome, e então tudo será meu. A máscara caiu completamente. Você quer a verdade? Sim, boto remédio no vinho dele todo dia, e vou continuar até que ele seja tão dependente que não consiga respirar sozinho, e quando nos casarmos, vou aumentar a dose. Por que faz isso? Porque homens ricos e solitários são alvos fáceis. Eduardo é o quarto, sabia? E cada um foi mais fácil que o anterior. Seu sorriso era venenoso. Se ele morrer, seria uma tragédia. A viúva chorosa com a herança. Mas prefiro mantê-los vivos o suficiente para assinar todos os papéis. Foi então que Rafaela notou a mochila. O que você tem aí? Encontrou o gravador óbvio e o esmagou. Sua pequena víbora, sai daqui, e se você ou sua mãe aparecerem de novo, eu garanto que se arrependem. Isadora correu para fora. No quarto, Eduardo havia ouvido o suficiente. Enviou mensagem para Henrique. O que aconteceu? Temos tudo. Rafaela confessou tudo. Eduardo fechou os olhos, aliviado. Tinham as provas. O casamento estava marcado para dali a 2 semanas. Tinham esse tempo para transformar a caçadora em presa. Naquela noite, Eduardo dormiu profundamente. Finalmente tinha uma arma. Tinha a verdade gravada, indiscutível. E a verdade era mais poderosa do que qualquer veneno. Os 13 dias até o casamento foram os mais tensos da vida de Eduardo. Cada manhã acordava ao lado de Rafaela, observando seu rosto sereno, e se perguntava como alguém tão bonito podia abrigar tanta escuridão. Era viver com uma serpente, sabendo que um movimento errado poderia desencadear ataque fatal. Rafaela parecia mais animada do que nunca. O casamento consumia suas conversas. Falava sobre flores, menu, lua de mel em Campos do Jordão. Eduardo fingia entusiasmo, assinava cada cheque. Mas por dentro cada palavra era cinzas. Henrique, Roberto e um promotor trabalhavam construindo o caso. A gravação de Isadora era ouro puro, evidência irrefutável. Mas queriam mais. Queriam pegá-la no ato, preparando o vinho envenenado. Queriam um caso tão sólido que nenhum advogado pudesse criar dúvida. O plano era simples. Na noite anterior ao casamento, Rafaela havia planejado um jantar íntimo. Seria nessa noite que Eduardo a confrontaria, com a polícia posicionada do lado de fora, pronta para entrar ao primeiro sinal. Eduardo passou aqueles dias preparando não apenas o confronto, mas também seu corpo. As sensações nas pernas haviam progredido dramaticamente. Agora movia os dedos voluntariamente, sentia formigamento constante e conseguia fazer pequenos movimentos com os joelhos. Dr. Marcos estava perplexo com a recuperação súbita. É inacreditável. É como se seu corpo tivesse estado apenas adormecido e finalmente acordou, disse o fisioterapeuta sacudindo a cabeça. Eduardo não corrigiu. Deixou que pensassem ser milagre médico. Apenas ele, Henrique e Roberto conheciam a verdade sombria. Roberto continuava investigando. Havia contatado as famílias das vítimas anteriores, obtendo declarações que pintavam um padrão inequívoco. Um dos filhos de Marcelo Ferreira ligou. Minha vida foi destruída ao ver meu pai definhar. Sabíamos que algo estava errado, mas não podíamos provar. Por favor, não deixe ela escapar. Eduardo prometeu que não deixaria. A véspera do casamento chegou. A manhã amanheceu clara em São Paulo, o céu azul sem nuvens. Eduardo acordou sabendo que até o fim daquela noite sua vida teria mudado completamente. Rafaela estava radiante. Contratou equipe para decorar o apartamento com velas e flores. Amanhã seremos marido e mulher, sussurrou no ouvido de Eduardo. Finalmente você será completamente meu. As palavras enviaram horror pela espinha de Eduardo. Completamente dela, completamente sob controle. Era isso que ela queria. Uma propriedade para manipular até não sobrar nada além de um vazio que assina cheques. A tarde transcorreu em preparativos. Eduardo fez ligações finais, confirmou detalhes com Henrique e Roberto. Tudo pronto. A polícia estaria posicionada às 8. Eduardo teria botão de pânico no bolso. Um toque e invadiriam o apartamento. Às 7,
Rafaela começou preparativos finais. Havia encomendado comida de restaurante sofisticado. A mesa estava posta com porcelana e cristais. Velas criavam atmosfera íntima. Música suave tocava. Era a cena perfeita de romance, exceto pela podridão sob a superfície. Eduardo vestiu camisa social azul clara. Se ia confrontar seu demônio, faria com dignidade. Rafaela surgiu de vestido vermelho, deslumbrante. "Você está linda", ele disse, porque era verdade. O monstro usava máscara bela. O jantar começou tranquilamente. Conversaram sobre trivialidades, relembraram momentos. Rafaela ria facilmente tocando a mão de Eduardo. Era atriz magistral. Cada gesto perfeitamente calibrado para transmitir amor. "Vou buscar o vinho", anunciou após a entrada. "Guardei garrafa especial. Bordeaux de 1982 que custou fortuna, mas você merece o melhor." Ela desapareceu na cozinha. Eduardo tocou discretamente o botão de pânico. Um toque. Lá fora, Roberto recebeu o sinal e alertou a polícia. 5 minutos. Rafaela voltou com 2 taças de vinho tinto. Um brinde ao nosso futuro juntos, a uma vida de amor e felicidade. Eduardo ergueu sua taça, mas não bebeu. "Rafaela, antes de brindarmos, preciso te perguntar algo." "Claro, amor, o que é? Você me ama?" A pergunta saiu simples, direta. Rafaela riu. "Claro que te amo, Eduardo. Como pode perguntar isso?" "Responda com honestidade. Você realmente me ama? Como pessoa, como Eduardo?" Algo mudou em seu rosto. A risada morreu. "Amor, está tudo bem? Você está nervoso?" "Responda à pergunta. Você me ama ou eu sou apenas mais um?" Ela colocou a taça com força. "Eduardo, o que está acontecendo? Porque eu preciso saber a verdade. Você me ama? Ou eu sou apenas mais um homem rico que você escolheu como alvo? Mais uma vítima?" O silêncio foi absoluto. Rafaela ficou imóvel, apenas os olhos se movendo, avaliando. "Eu não sei do que está falando", disse, mas sua voz havia perdido o calor. "Acho que sabe. Sei sobre o pó no meu vinho. Sei que é a cepromazina, sedativo veterinário. Sei que você está me drogando há meses, mantendo-me paralisado artificialmente." O rosto de Rafaela empalideceu. "Eduardo, quem colocou essas ideias absurdas na sua cabeça?" "Isadora me avisou. Ela viu você colocando o pó." "Aquela menina", Rafaela sibilou. "Eu sabia que era problema. Ela salvou minha vida. E graças a ela parei de beber o vinho há semanas, e minhas pernas começaram a responder. Porque eu nunca estive permanentemente paralisado. Você estava me mantendo nesse estado." Rafaela ficou de pé abruptamente. "Você não tem provas." "Na verdade, tenho. Encontrei o frasco, a receita, e mais importante." Eduardo puxou o celular. "Tenho você confessando tudo para Isadora. Cada palavra gravada." Por um momento, Rafaela pareceu chocada. "O gravador, eu destruí." "Você destruiu um. Havia 2. Eduardo pressionou play. A voz de Rafaela ecoou, fria e cruel, confessando seus crimes. Enquanto a gravação tocava, Eduardo observou a transformação. A máscara desmoronou completamente. Quando terminou, ela o encarou com veneno puro. "Você é mais esperto do que pensei. Fico surpresa. Os outros nunca suspeitaram até ser tarde." "Quantos, Rafaela? Quantos homens você destruiu?" Ela riu sem humor. "Além de você, 3 completos. Outros 2 que desisti no meio. Você teria sido o melhor. Sua fortuna, seus contatos. Eu teria vivido como rainha." "Mas por quê?" "Por quê?" Ela se inclinou. "Porque homens como você são patéticos, desesperados, fáceis de manipular. Porque é mais fácil casar com dinheiro. E porque eu sou boa nisso." Foi então que a porta se abriu. Roberto entrou, seguido por 4 policiais. Rafaela se virou, olhos arregalando. "Rafaela Costa, você está presa por tentativa de homicídio, envenenamento, fraude", anunciou um policial. "Não! Eduardo, me ajuda! Amor, por favor!" Ela gritou, recuando. Mas a súplica era falsa como tudo nela.
Eduardo a observou ser algemada, ser lida seus direitos, ser escoltada para fora. Ela gritou ameaças, depois súplicas, depois xingamentos. Mas nada importava. O jogo havia terminado. Depois que ela foi levada, o apartamento ficou estranhamente vazio. Henrique entrou. Acabou, Eduardo. Acabou. Obrigado, meu amigo. Por tudo. Nos dias seguintes, a história dominou as manchetes. Mais vítimas foram identificadas, mais crimes descobertos. O julgamento foi rápido. Com a gravação e evidências não havia dúvida. Rafaela foi condenada a 28 anos de prisão. Eduardo focou em sua recuperação. Com os sedativos interrompidos, seu corpo respondeu notavelmente. A fisioterapia intensiva trouxe progresso constante. Dr. Marcos documentava cada etapa, maravilhado. Eduardo também reparou os danos colaterais. Ofereceu a Dona Lúcia e Isadora apartamentos sem aluguel e fundo de educação. O senhor não precisa, Dona Lúcia chorou. Vocês salvaram minha vida. Isso é o mínimo. Meses passaram. O inverno deu lugar à primavera. Eduardo continuava sua reabilitação com determinação. Cada dia trazia vitórias. Primeiro ficou de pé com apoio. Depois deu um passo cambaleante, mais um passo. Foi em outubro, 6 meses após a prisão, que aconteceu. Eduardo estava na fisioterapia. Quero que dê 5 passos sem segurar, disse Dr. Marcos. Eduardo hesitou. Era assustador. Mas pensou em tudo que superou. Se derrotou Rafaela, podia dar 5 passos. Vamos lá, disse, soltando as barras. Vacilou, mas encontrou equilíbrio, e deu um passo, depois outro. 5 passos viraram 10, depois 15. Eduardo estava andando, realmente andando, sem apoio. Dr. Marcos aplaudia, lágrimas nos olhos. Você conseguiu. Eduardo olhou para suas pernas. Lágrimas corriam por seu rosto. Lágrimas de triunfo, de renascimento. Ele havia voltado do inferno. E agora estava de pé. Naquela noite, organizou jantar especial. Convidou Henrique, Roberto, Dr. Marcos, Dona Lúcia e Isadora. Quando chegaram, ele estava na porta, de pé, andando para cumprimentá-los. Gritos de alegria, abraços, lágrimas encheram o apartamento. Durante o jantar, brindaram com suco espumante. Vocês me deram minha vida de volta, disse Eduardo emocionado. Isadora se aproximou com um caderno de desenhos. Fiz algo para o senhor. Mostrou desenhos contando a história deles. Eduardo triste, a menina sussurrando, a luta, a prisão de Rafaela. E, finalmente, Eduardo em pé, sorrindo com o sol brilhante. É lindo, posso ficar com ele? Fiz para o senhor, para nunca esquecer que sempre pode começar de novo. Eduardo abraçou a menina, maravilhado com sua sabedoria. Os meses continuaram. Eduardo voltou ao escritório gradualmente. Reestruturou sua empresa. Implementou novos projetos. Mas também mudou prioridades. Criou fundação para vítimas de abuso. Fez doações significativas. Usou sua plataforma para falar sobre predadores. Pela primeira vez em anos, Eduardo estava genuinamente feliz. Não felicidade superficial, mas profunda, que vem de propósito, de conexões reais, de ter sobrevivido ao pior e emergido mais forte. 1 ano após a prisão, Rafaela tentou contatá-lo da cadeia. Uma carta cheia de desculpas, alegações de arrependimento. Eduardo a leu uma vez, rasgou em pedaços e jogou no lixo. Não havia espaço para veneno do passado. Um dos filhos de Marcelo ligou. Queria agradecer por ter a coragem de expô-la. Meu pai nunca estará bem, mas saber que ela foi punida nos dá paz. Eduardo desligou com lágrimas. Não era apenas sobre ele. Era sobre todas as vítimas, todas as famílias que mereciam justiça. Naquela tarde, Eduardo caminhou até o Ibirapuera. Não de cadeira, não com bengala, mas com suas próprias pernas. O sol brilhava sobre São Paulo. Crianças brincavam, casais passeavam, a vida acontecia. Eduardo parou em frente ao lago, observando os patos, e sentiu gratidão pura, por estar vivo, por estar de pé, por ter sido salvo. Seu celular tocou. Era Isadora. Tio Eduardo, tirei 10 na redação. A professora disse que escrevo muito bem.
Claro que conseguiu, pequena. Você é brilhante. Continue escrevendo. O mundo precisa de pessoas corajosas como você. O senhor também é corajoso, e eu te admiro muito. Depois que desligou, Eduardo continuou caminhando. Passo após passo, forte e seguro, através do parque, através da vida, através do futuro reconquistado. O passado não o definia mais. Rafaela não o definia mais. Ele era definido por sua superação, por sua escolha de transformar trauma em propósito. O sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. E Eduardo, que um ano atrás havia perdido quase tudo, agora estava de pé sob aquele céu, completamente livre, completamente vivo, completamente renascido. Passo a passo, havia reconstruído não apenas seus movimentos, mas sua vida inteira. E ao olhar para aquele pôr do sol, Eduardo Almeida soube que cada passo tinha valido a pena. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo Almeida, Rafaela e da corajosa pequena Isadora tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, traição e renascimento, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, explorando temas de coragem, justiça e a força que encontramos mesmo nos momentos mais difíceis. Cada história é uma lição de vida, uma reflexão sobre os desafios que enfrentamos e a esperança que nos move. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o poder da verdade e da perseverança.